Então, seja bem-vindo ao podcast Suburbana. E hoje eu trouxe uma convidada, porque eu quero. A Fia, a gente se conheceu na internet já faz muito tempo e ela tem um projeto que é parecido com o projeto do Ruth e ela fala também muito sobre sexualidade na internet e tudo mais. E é uma pessoa que ela tem um testemunho muito forte nessa área e é uma pessoa que eu admiro muito também. E tá gravando tudo aqui para deixar registrado, ok? E é basicamente isso. A, Recentemente ela casou e isso me deu uma oportunidade assim de fazer questionamentos de onde muitas meninas que lidam com sexualidade não lidaram, mas vão ter que lidar. Ok, vamos voltar, dar um passo para trás aqui. O ponto aqui é, existem muitas jovens, mulheres e alguns homens também, que por algum motivo acabam tendo uma experiência na área sexual, às vezes cedo demais, às vezes da maneira errada, e, enfim, N coisas que se pode fazer nesse âmbito. E quando se é cristão e você se converte, você tem que fazer meio que um caminho de volta, sabe? E nesse caminho de volta, a gente tem muitos medos, porque você já foi e a tendência, o pecado meio que ele não vai dizer quem somos, né? A gente não é marcado pelo pecado, mas meio que é difícil achar a nossa identidade nesse meio caminho de volta. E às vezes a gente fica com medo, sabe? De definir quem somos, porque querendo ou não, a gente sempre vai lembrar daquela besteira que a gente fez em dezembro de 2002, sabe? Então, essa questão de redimir a própria sexualidade, redimir quem nós fomos um dia, para então entrar numa nova fase da vida, tendo a plena consciência do que é a graça, do que é o perdão e do que é a salvação, porque sim, é possível você ter vivido uma vida totalmente contrária do que você está vivendo agora, de uma maneira plena, verdadeira e profunda. Enfim, eu vou deixar a Fih falar de agora em diante, porque, enfim, quem sabe desse assunto é ela, mas por favor, com a palavra, a mais linda de cabelo verde, por favor. Muito bom. Vou apresentar, né? Eu sou a Fiamma, mas algumas pessoas me chamam de Fi. Sou aqui de Lusiânia, Goiás, próximo a Brasília. E essa questão de se redimir, né? Entender que eu fui perdoada diante de Deus e tudo mais. Foi um processo um pouco longo, porque eu vivi todo esse conflito, né, da sexualidade dentro da igreja. Então, a gente acaba colocando um peso que às vezes não existe, sabe? Porque na época eu era líder de jovens, líder do louvor e tudo mais, e quando eu me afastei, né, do caminho do Senhor, é, eu entendia que eu não estava afetando apenas a minha vida, né, mas todas as pessoas que eu liderava na época, e muitos dos jovens daquela época também se perderam, e alguns, né, até hoje nunca voltaram. Então, assim, eu carregava uma culpa muito grande, né? Não apenas de saber que eu estava abandonando as coisas de Deus, né? Abandonando aquilo que Deus tinha pra minha vida, o meu chamado, não estava usando meus dons e tudo mais. Eu comecei a carregar também uma culpa de que eu afetei a vida de outras pessoas, né? E com isso, eu meio que entrei nessa caixinha, né, de culpa, de entender que o Senhor estava me perdoando, que Ele queria me redimir e tudo mais, mas chegava os momentos daqueles estalos, sabe? É, talvez você não consiga, talvez você não mereça o perdão de Deus, né? Talvez alguém, né? Talvez você nunca encontre alguém que possa entender o que você passou e não olhe você de acordo com o que você passou, mas vai te olhar pela ótica, olha, você errou, você se envolvia com outras garotas ou algo do tipo. Então, foram coisas assim que perdurou, né, por um longo tempo, onde tive que passar por esse processo doloroso no Senhor, né, de entender se o Senhor me perdoou, por que que também eu não me perdoo, né? Eu acho interessante que a palavra fala que se a gente não perdoar o próximo, né, o Senhor não nos perdoa. E como que a gente também vai entender isso trazendo essa ótica para nós mesmos, né? Como que Deus vai me perdoar se nem eu, sabe, me perdoava, se nem eu me perdoo? Então, quando eu comecei a entender isso, que o Senhor estava me perdoando, que Jesus já estava ali, né, me mostrando, eu já te perdoei, você se arrependeu, o que você fez no passado tem as consequências sim, mas você precisa viver a partir de agora
a partir do meu perdão, sabe? A nova vida a partir do meu perdão. E isso foi algo muito libertador para mim, sabe? Entender isso, que ele tinha me perdoado e esse perdão não dava apenas acesso ao perdão a ele, né? Mas também me dava a possibilidade para que eu pudesse me perdoar também. O que eu acho muito interessante, né, que você falou, é a questão de onde a gente encontra o perdão, sabe? Porque você falou que você passou parte desse processo dentro da igreja. E geralmente dentro da igreja é um lugar onde a gente tem que se sentir acolhido e entendendo que existe o perdão na prática, lidando com as outras pessoas. Não querendo fazer uma crítica à igreja, mas às vezes é o lugar onde a gente menos se sente acolhido é na igreja. E isso é muito por conta da culpa, sabe? Uma culpa que a gente coloca em cima do próprio ombro. A gente pega a culpa lá, bota em cima das costas e quer andar e acaba não conseguindo resolver as coisas e não entende que existe uma graça disponível, existe um perdão disponível. E, enfim, eu acho que essa é uma mensagem muito importante para muitas pessoas que precisam entender que existe um perdão disponível e que a gente também precisa se perdoar. Porque se ele já nos perdoou, então por que a gente continua carregando essa culpa desgraçada nas costas, né? Ô, bicho, cabeça dura, vou te falar o negócio. Eu não sei, eu pensei numa pergunta, mas eu esqueci. E como é que foi esse processo de entender que você é perdoada e entender que você, tipo, caminhar nessa verdade, sabe? Tipo, beleza, eu perdoei, eu sei que Jesus me perdoou, eu me perdoei, e agora eu vou caminhar de acordo com essa verdade. Como é que foi dar um passo nessa direção? Então, eu acredito que foi em conjunto com os perdãos que eu também precisava liberar, e não só liberar, né, mas também pedir, sabe? Na época, né, que eu me afastei e tudo mais, eu acabei ferindo muitas pessoas, sabe? As pessoas que eu liderava, as pessoas que eu me envolvi, né, em relacionamento e tudo mais. E isso também me trazia uma culpa, né, de certa forma. Então, quando eu comecei a entender que o Senhor estava me perdoando, eu comecei também a entender que eu precisava me perdoar, que eu precisava perdoar as outras pessoas e também que eu precisava pedir perdão. Então eu comecei realmente a fazer esse caminho de volta, né? Comecei a procurar as pessoas para que eu pudesse pedir perdão, para que eu pudesse falar, né? Assumir os meus erros, as minhas falhas e tudo mais. E nesse processo, né, envolveram várias pessoas, né? Meu pai, pessoas que eu me envolvi. E recentemente teve uma, esse ano, no início do ano, era uma das meninas que eu liderava. E ela assim sentia uma mágoa, né, muito grande por mim, porque imagine você é exemplo, você tá ali, né, na frente da igreja e tudo mais, conduzindo e você cai, né? As pessoas não estão acostumadas com os líderes caindo, eles não acham que os líderes podem errar, pecar e tudo mais. E perdurou, né, de 2011, 2012 até esse ano. E eu sempre sonhava com ela, né? Sonhava e nos sonhos sempre ela corria muito, corria muito, corria muito. E os últimos sonhos que eu tive com ela, ela não corria. Sabe? Ela chegava e me abraçava. E no começo do ano eu tive o entendimento que era o momento de procurar novamente, sabe? Eu tinha procurado umas 2 vezes e tinha sido bem ruim. E eu mandei um áudio pra ela, né? Pedindo perdão e tudo mais, falando que eu já tinha feito isso, né? Mas eu tinha sido por mensagem. Mas eu queria que ela ouvisse eu pedindo perdão pra ela e tudo mais. E, cara, assim, foi libertador, porque ela teve uma reação que eu não esperava, que eu já tava esperando uma reação já bem ríspida, né? Dura, como as outras vezes. E uma parte legal da nossa conversa de perdão, né? De um perdão mútuo, ela falou assim: eu acredito no seu novo você. E isso, assim, marcou muito o meu coração, porque esse novo eu, né, o novo você que eu tenho hoje, só foi possível e só é possível porque o Senhor me perdoou. E porque a partir disso eu consegui me perdoar, né, eu consegui encontrar essa leveza, né, de caminhar com Jesus e não carregar mais um jugo de culpa, né, de autocondenação e de autoflagelação. Então, assim, foi esse processo, né, de entender que o Senhor estava me perdoando, me perdoar e ter esse perdão mútuo com as pessoas, onde era algo também que trazia uma culpa, né, de certa forma. Então eu acredito muito que
a gente tem que analisar a nossa caminhada, sabe? Porque a gente faz tantas coisas, coisas que nos machucam, né? Coisas que machucam outras pessoas, coisas que machucam o Senhor. E às vezes a gente olha somente para as coisas que nos machucam, mas esquece de olhar para aquilo que está machucando o coração de Deus e aquilo que está machucando o coração de outras pessoas. E entender isso também foi muito importante no meu processo, porque quando eu entendi que eu precisava fazer o processo de volta, né, de retorno, de ir atrás das pessoas e também de ir até Deus, eu entendi que era um processo que deveria ser completo, né? De perdão. Era um processo que eu precisava passar, eu não poderia pular etapas. Tanto que um perdão, né, demorou quase 10 anos. Então, assim, foi um processo bem longo. E eu tive que passar, né, por essas etapas. Eu tive que passar por esses momentos de entender em Deus o que ele queria gerar em mim durante esse tempo e o que ele queria gerar em mim a partir do perdão dele. E assim, isso pra mim toca muito o meu coração, sabe? De você carregar um peso tão grande de culpa, um peso tão grande de autocondenação, e o Senhor vir e te falar, você tá perdoada. Isso que você fez já não é mais nada. Agora é quem você é em mim, é o que eu tô fazendo na sua vida, é a sua nova vida, é o seu novo você. Então isso assim marca muito o meu coração. Você e o Wellington se conhecem, seu marido, né? Acertei o nome, por favor. Sim. Vocês se conhecem assim há quanto tempo? E como é que foi assim? Presumo eu que vocês, eu não sei certo assim a história completa de como vocês se conheceram, mas eu acredito que Uhum, existe um momento em que você percebe que está pronto para isso, sabe? Então, como é que foi uhum. o processo que você percebeu que estava pronta para isso e realmente entrou nessa jornada, sabe? A gente se conhece vai fazer 3 anos, mês que vem fazendo uns 3 anos e pouco, a gente tá junto. No mês que vem faz 3 anos que a gente tá junto, mas que a gente conhece acho uns 3 anos e pouco, né? A gente se conheceu na igreja, mas eu já conhecia ele de vista, né? Mas não de ter contato. E assim, eu tinha uma resistência bem grande, né, para relacionamentos. Eu não queria ter relacionamento nem nada. Eu sempre conversava com a minha amiga, falava assim: ah, todos os caras são muito idiotas e tudo mais. Eu não quero, quero viver só pro Senhor. Quero viver a obra e tudo mais, porque isso sempre é, fez eu me sentir muito completa, né? Pra mim não faltava nada, entende? Mas o Senhor tinha coisas pra fazer, né? E certa vez eu recebi uma palavra bem assim, se permita, sabe? E quando eu recebi essa palavra, eu comecei a me permitir. Eu sabia que não era algo direcionado a essa área, né? Mas eu comecei a me permitir pra tudo, sabe? Tudo aquilo que o Senhor quisesse fazer na minha vida, eu comecei a me permitir. Então, assim, em 2018 eu conheci o Wellington e a gente se aproximou, sabe? Começamos a ler a Bíblia juntos, se tornar amigos, sabe? Conversar. Nas nossas primeiras conversas eu já contei, assim, toda a minha vida pra ele, né? Em relação às meninas e tudo mais, tudo que eu já tinha passado. E a gente começou a se aproximar bastante e ter uma amizade, sabe, verdadeira, de cumplicidade, a andar muito junto, a fazer a obra junto do Senhor, né? E tudo mais. E as pessoas, né, sempre têm os chips das igrejas, né? É, aqui a igreja que eu pastoreio sempre falava, as meninas, os meninos começavam a falar alguma coisa, a igreja que a gente congregava na época também começavam a falar alguma coisa, mas a gente tava tranquilo, sabe? E meu coração também estava tranquilo, porque não era algo que eu estava procurando. Não era algo que assim, eu estava almejando na época. Mas começou a acontecer. Até que um dia a gente foi deixar uma menina aqui da igreja. E quando a gente voltou, um bebedor parou a gente e queria um auxílio e tudo mais. Só que o bebê tava meio estranho, né? Aí eu cheguei muito perto dele, né? Aí eu fui segurar a mão dele. E nisso, assim, tipo, foi algo muito espontâneo, né? Tipo, de medo de acontecer alguma coisa, algo do tipo. E no dia, aí ele veio me deixou em casa, depois voltou pra casa. Aí eu falei assim, a gente precisa conversar, né? Aí ele sim. Aí ele foi me pedir um namoro nesse mesmo dia. E a gente começou, né? Um relacionamento. Só que desde antes de a gente começar esse relacionamento, eu sempre falava pra ele, né? Que se um dia eu fosse namorar alguém, ter um relacionamento, eu queria fazer coach. Era algo que meu coração almejava muito, sabe? Porque, de certa forma, eu queria entregar, sabe, ao Senhor essa área. Queria é, quando se eu encontrasse alguém, né, se Deus quisesse algo para mim nessa área, eu queria que fosse algo que eu entregasse o meu beijo, tudo por completo, sabe?
pra alguém que eu já estivesse casada. E assim aconteceu, né? Quando ele me pediu namoro, eu falei assim, daquela forma que eu sempre falei, aí ele falou sim. Então a gente ficou 2 anos e 9 meses de corte, né? E eu creio que sim, foi um tempo muito especial do Senhor, sabe? Porque pôde tratar muitas coisas no meu coração e muitas coisas na minha mente, em quem eu sou e tudo mais. E isso pra mim é muito especial, sabe? Porque era algo que eu achava que não era possível, né? Eu sempre tava conversando essa semana com uma amiga minha, semana passada, que eu falei pra ela assim, que eu sempre pensava que o amor não era algo possível pra mim, mas sempre foi algo possível para Deus. E fazer isso de uma forma correta, sabe? De uma forma que glorificasse a Deus era muito importante pra mim. Não que beijar ou não beijar ia glorificar mais ou glorificar menos, mas eu queria separar esse tempo, sabe, para o Senhor. Aí eu fiquei, desde a última vez, né, que eu fiquei com uma menina, até esse tempo, né, do casamento desse mês. Fiquei 8 anos, né, me guardando no Senhor pro momento certo. E foi o momento mais especial, acredito eu, e importante, sabe? Cara, eu acredito de remissão, algo que, bem no início do nosso relacionamento, né, que que foi necessário pra mim. Teve uma vez, foi bem no início, eu tenho a parte da minha nuca assim raspada, né? E a gente tava assistindo um filme e ele passou a mão assim, ficou fazendo cafuné, né? Normal, algo tranquilo, não era nada de errado e tudo mais. Mas isso fez eu me sentir tão mal, sabe? Era como se eu tivesse ficado com uma menina e tivesse feito algo de errado e eu me senti em pecado. Me lembrou, sabe? Trouxe uma lembrança do meu passado. E E nesse momento eu entendi que tinha coisas no meu coração que ainda precisava, sabe? Eu entender que não era mais igual antes, sabe? Que a vida que eu levava, não que eu estava levando agora, não era mais igual à vida antiga que eu tinha. E eu cheguei e conversei com ele, né? No dia até chorei, porque foi algo tão pesado assim pra mim, como se eu tivesse realmente pecado. Sabe quando você peca e você sente o peso do pecado? E nesse dia eu senti, mas eu não tinha feito nada de errado, sabe? Ninguém tinha feito nada de errado. E a gente conversou. E todas as vezes, né, que ele ia fazer alguma coisa, ele perguntava, sabe? Se podia e tudo mais. Até se tornar algo muito natural e não precisar perguntar mais. Então, assim, quando a gente vive uma vida longe do Senhor, fica algumas sequelas, né? E isso faz com que às vezes a gente queira se culpar de novo, sabe? Queira se esquecer que o Senhor já nos perdoou, queira se esquecer que a gente já é livre e não é mais presa. E eu acredito que isso foi muito importante pra mim, sabe? Pra entender que agora eu estava no relacionamento de uma forma correta, que poderia glorificar a Deus e que eu não precisava mais ter o peso do pecado, sabe? Não carregar mais o peso do pecado. Então, assim, eu acho que desse tempo todo de relacionamento, né, foi o momento assim mais marcante que eu vejo de realmente de remissão, sabe? De ver algo, de entender, cara, o Senhor me perdoou. Então, eu não preciso me sentir como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Você falou que você não estava procurando por isso, né? Na verdade, você decidiu, assim, se permitir, sabe? Qual foi Sim, sim. o momento, assim, que você passou a desejar o casamento, sabe? Porque, assim, como você falou, já a gente passou por um momento muito de culpa, sabe? E às vezes, eu não Uhum. sei se isso já aconteceu com você, você cogita pensar que você não merece o casamento, sabe? Não sei se isso já. Porque a culpa é tão grande que você acha que não merece certas coisas que Deus tem para entregar para vocês. E eu sei, porque tem muitas meninas no RUT que falam sobre isso comigo, e muitas a culpa ela é tão grande que ela não se acha digna de ter um relacionamento estável, sabe? E aí Uhum. você fala sobre essa relação com a culpa, isso como Deus te curou. E qual foi o momento assim que você entendeu que você merecia não é a melhor palavra, mas que você aceitou isso, você passou a desejar o casamento. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu entendi.
Eu acredito que o momento já foi dentro do relacionamento, né? Foi uma construção. Porque, assim, tudo é muito diferente, né? Pra quem já teve relacionamento com garotas por muito tempo e depois vai se envolver com um garoto, tudo é muito, muito, muito diferente. Então, assim, eu passei pela construção, né? De ansiar um casamento, de ansiar, né? Ter uma vida inteira com alguém e tudo mais. E o Senhor foi tratando muitas coisas dentro do meu coração, né? De conseguir te enxergar casando, tendo uma família, envelhecendo com alguém e tudo mais. E eu acredito que isso foi muito de Deus, né? Tratando no meu coração. E também o Elton cooperando com isso, né? Da paciência que ele teve, de algumas situações de coisas que ainda eram sequelas, né? Da minha antiga vida e tudo mais, que de certa forma afetavam. E a paciência, o amor, a entrega, né? Tudo isso foi mostrando que eu poderia, sabe? Que era algo que eu não estava mais apta, não era algo que não é que o Senhor não tinha para mim. Muitas meninas, né, e rapazes também que enfrentam uma luta nessa área, ou já enfrentaram, carregam muito o jugo de culpa e de dúvida, né? Porque olham muito pro externo, né? E não só o externo, né, às vezes, mas também pro passado, de olhar, nossa, eu fiz tal coisa, eu não vou encontrar alguém que vai olhar pro meu passado e vai ver que é apenas um passado, vai me julgar ou algo do tipo. E na verdade, eu acredito muito que quando o Senhor tem algo preparado para nós, algo que Ele quer que a gente viva, Ele prepara também a outra pessoa para entender o que a gente viveu, né? Entender o que a gente passou e entender que quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura e realmente as coisas já passaram. Então, para mim, isso foi algo importante, sabe? De entender que eu poderia sim. Se o Senhor estava dizendo que eu poderia. Então não importava quem falasse que eu não poderia. Se a minha mente falava para mim que eu não poderia, elas estavam mentindo. Se as pessoas falavam que eu não poderia, elas estavam mentindo, porque o Senhor já tinha falado que eu poderia sim, entende? Eu lembro que certa vez, acho que isso tem uns 2 anos, foi bem no início que a gente começou a namorar, criaram um fake e comentaram numa foto minha e dele, né? E falaram assim, por que você está com ele? Você é lésbica. Eu fiquei pensando nisso, né? E às vezes a gente acaba sugando tudo que as pessoas dizem, sabe? Às vezes a gente até já quer receber aquilo que Deus tem pra nós, já até entende que Deus tem algo pra nós, mas a gente começa a ouvir as vozes que estão à nossa volta, sabe? E acaba querendo perder aquilo que Deus tem. E Deus tratou muito o meu coração em relação a isso. De que eu não precisava ouvir a minha própria voz, eu não precisava ouvir a voz das outras pessoas, eu precisava ouvir a voz dele. E se ele estava falando que eu podia, se ele estava falando que eu estava preparada, se ele estava falando que era algo que ele tinha para minha vida, eu não precisava de mais nada, sabe? Eu não precisava olhar para a culpa, eu não precisava olhar para o passado, eu não precisava olhar para as pessoas falando, a minha própria mente falando, eu precisava apenas olhar para ele. E olhar para ele fez toda a diferença. E quando a gente começa a olhar para tudo que tá à nossa volta, a gente perde o foco. E eu sempre lembro de Pedro, né? Quando estava sobre as águas lá. Quando ele começou a olhar à volta dele, ele tirou o foco de Jesus e ele começou a afundar. Então, eu creio que se eu tivesse tirado o foco, né? De ouvir a voz de Jesus, eu tinha começado a afundar, sabe? Tinha começado a me perder daquilo que ele tinha pra minha vida. E teria perdido o hoje que eu estou vivendo. Teria perdido tantas coisas especiais que o Senhor tinha preparado para mim por culpa, por achar que não merecia, achar que as pessoas, né, iriam falar, elas continuam falando, sabe? E isso nunca foi algo que importasse para mim. Mas a voz de Deus, aquilo que Deus estava dizendo, sempre foi muito importante. Então, silenciar as outras vozes e ouvir a voz dele, acredito que é algo muito, muito, muito importante, porque a gente vai entender que não importa nada que está à nossa volta, não importa o que as pessoas dizem, não importa nada disso. Se ele está dizendo que a gente pode. Então, como eu disse na a frase antes, para mim o amor nunca era possível, né? Nunca seria possível, mas para o Senhor era. Então, se para ele era e se para ele eu podia e posso, então eu realmente posso.
Fala um pouco de como é que está sendo a experiência no casamento. Você casou há pouquíssimo tempo, né? Você não precisa se expor tanto assim. Mas eu acho que é mais para dar uma dose de esperança, sabe? O que que você tem para dizer, assim, para as pessoas que ainda vão e ainda estão passando por esse processo que você comentou? O que você tem para dizer para essas pessoas? O que que tem do outro lado, do outro lado da faixa, sabe? É, não fez nenhum mês ainda, né? Então, assim, eu não tenho muitas experiências a partilhar, né? Mas o que eu posso dizer é que é muito bom fazer a vontade de Deus. É muito bom você se sentir fazendo a vontade dele e sentir assim, cara, é isso que eu deveria viver, é isso que eu tenho que viver, é isso que Deus tem pra mim, sabe? É muito bom você saber que você é um com uma pessoa e você ter alguém, sabe, pra estar ali junto, pra estar perto. É muito bom saber que você pode glorificar a Deus, sabe? Para pessoas que vieram de relacionamento que não glorificavam a Deus, não agradavam a Deus, relacionamentos que não eram puros, né, diante de Deus, é muito bom você não ter esse peso, sabe, de, meu Deus, eu tô pecando, meu Deus, não é assim que Deus quer pra mim, ou, meu Deus, esse não é um relacionamento da forma correta e tudo mais. Então, acho que o que eu poderia tirar disso, né, desse primeiro mês, é de sentir a leveza de não fazer as coisas com culpa, de não ter o peso da culpa nisso, sabe? E sentir leve e plena diante da presença de Deus e saber que está agradando Ele porque estou vivendo o relacionamento da forma que Ele criou para ser, vivendo da forma que Ele planejou para ser. Então acho que isso é muito aliviador, sabe? Consolador, porque é desesperador quando você está no relacionamento da forma que Deus não agrada a Deus. E quando você está em um que agrada, você fica, nossa, é assim que deveria ser? Então, acredito que a palavra que definiria seria paz. Amém. Muito obrigada, Pi, de verdade. Essa história é muito maravilhosa. Eu vou colocar suas redes sociais na descrição, espero que tudo bem, né? Para as pessoas poderem te Tranquilo. conhecer mais, conhecerem um projeto. É isso, então. Muito obrigada, Fio. Muito obrigada, Wellington, também. Já estou agradecendo previamente, né? E eu espero que vocês tenham, queridos ouvintes, gostado dessa conversa e que estejam, assim, entendido que há esperança, que não há culpa, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1, né? Eu acho. Deve ser. Muito obrigada, Fi, de novo. Eu vou colocar as redes sociais na descrição para a galera te conhecer. E eu não sei, talvez, dependendo do feedback, tem uma parte 2 porque a Fi tem muita coisa para falar, muita coisa, muita experiência para compartilhar e muita coisa assim que precisa ser ouvida, sabe? Enfim, é isso aí. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Deus abençoe. Tamo junto. É isso.